que é que Deus nos deu o livre-arbítrio? Se Deus não nos desse o livre-arbítrio, nós seríamos como robôs. Nós não teríamos mérito nas nossas escolhas certas e não teríamos culpa nas nossas escolhas erradas. O livre-arbítrio nos permite a evolução. O apóstolo Paulo disse que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? A gente pode fazer o que quiser da vida, porque a semeadura, ela é opcional. A colheita é obrigatória. Ninguém que plante cebola vai colher tomate. O que a gente plantar, a gente vai colher. Nós teremos sempre o resultado das nossas escolhas. E o que é o determinismo? O determinismo é como se fosse o destino, aquilo que já vem predestinado para a nossa vida. Por exemplo, a família é um determinismo. Por quê? A gente nasce de um pai, de uma mãe, que por mais que a gente não goste, não aceite, não tenha convivência, nós nascemos deles. Então o pai, a mãe e os filhos estão dentro do determinismo. A morte do corpo físico, ela é um determinismo. Eu posso usar o meu livre-arbítrio e dizer assim: ah, não quero morrer não, quero ficar como Ana por toda a eternidade. Mas isso não é possível, porque o livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio, não pode se sobrepor às leis de Deus, à vontade de Deus. Então o nosso livre-arbítrio, ele é relativo, ele vai até um ponto. Esse determinismo, que é o que a gente chama de destino, também é relativo. Por quê? Essas coisas que vêm determinadas para a nossa vida, elas foram programadas na espiritualidade. Quando nós vamos encarnar, é feita uma programação. Nessa programação, a gente escolhe o pai, a mãe, os filhos. Se a gente escolhe o pai, a mãe e os filhos, significa que marido e mulher também são escolhidos. Se eu escolhi minha mãe e meu pai, eles de alguma forma têm que se encontrar. Então esse determinismo, ele também está sujeito ao nosso livre-arbítrio. Quando nós estamos fazendo a programação para a nossa existência, para a nossa encarnação, os espíritos que acompanham, que fazem esse trabalho, nos mostram o que nós precisamos viver na encarnação, que a gente vai entrar, e o que a gente precisa fazer e viver para a nossa evolução. Por exemplo, se nós temos que nos restabelecer com 2 desafetos, precisamos receber na nossa vida dois espíritos com quem a gente teve muito problema. Se a gente disser assim, ah, mas eu acho que eu não vou conseguir receber os 2 juntos, os 2 desafetos juntos. Eu prefiro receber um e numa outra existência eu recebo o outro. Assim é feito. Então mesmo o determinismo, ele está sujeito ao nosso livre-arbítrio. Por exemplo, Judas entregou Jesus. Judas entregou Jesus porque estava no determinismo dele entregar? Não. Ele entregou por sua livre vontade, por seu livre-arbítrio. A espiritualidade superior já sabia que Judas ia entregar Jesus, mas ele fez isso por sua conta, por seu livre-arbítrio, por sua livre escolha. Porém, estava no determinismo da vida de Jesus, da vinda de Jesus, que ele seria entregue. Mas Judas usou seu livre-arbítrio. Pôncio Pilatos lavou as mãos e deixou que Jesus fosse crucificado. Ele fez isso por determinismo? Não. Ele fez isso por livre-arbítrio. Ele escolheu essa situação. Depois ele, tomado pela culpa, se suicidou.
Ele suicidou-se porque estava no determinismo? Não. Ele se suicidou por sua livre escolha. Porque no determinismo nunca o mal está. Nunca ninguém vira bandido porque foi determinado na espiritualidade. Ah, você vai nascer e vai ser bandido. Não existe isso. Virou por sua livre escolha. Já tinha uma tendência, o meio social propiciou e ele virou. Mas nunca no determinismo, nunca nesse destino está que a pessoa vai ser bandida ou que ela vai se suicidar. Isso é livre escolha. E nós podemos mudar esse determinismo, esse destino? Tem uma história que é muito conhecida nos centros espíritas, talvez meus colegas aqui saibam, todos os centros espíritas falam, de um homem que numa encarnação ele tinha escravos, e se os escravos cometessem algum ato que ele julgasse desobediência, ele mandava decapitar o braço do escravo a sangue frio, mandava arrebentar o braço. Na encarnação seguinte, o determinismo dele é que ele nasceria, seria carpinteiro e ele perderia o braço decapitado. Mas esse homem, ele foi um homem tão bom, tão resiliente, tão benevolente, tão caridoso, ele foi tão boa gente que ele perdeu somente um dedo na carpintaria. Tem uma outra história que eu contei aqui uma vez de uma psicografia de Chico, de um homem que ele adotou uma criança, ele amava aquela criança, amava aquele filho. O filho, quando cresceu, casou-se e esse homem se apaixonou pela esposa do filho. E ele se apaixonou de tal forma que ele mandou 2 escravos matarem o filho dele queimado. Mandou tatear fogo quando o filho fosse dormir. E assim os escravos fizeram, tacaram fogo no filho. Quando ele viu o filho morrendo, ele se tomou de tanta culpa, de tanto remorso e de tanto arrependimento, que ele não saiu mais da cama com depressão. Ele desencarnou e a culpa dele era tão grande que ele sentia os braços queimarem, os braços em chagas. Na programação reencarnatória dele, ficou acertado que ele receberia o filho adotivo, agora como filho biológico, receberia os 2 escravos como filhos biológicos para passar para os escravos valores morais, amor. Por quê? Os escravos, eles atearam fogo porque eles estavam obedecendo, mas eles poderiam se negar, mesmo que isso custasse a vida deles. Eles podiam falar, eu não vou matar. Então ele recebeu os 2 escravos como filhos para passar valores morais e morreria queimado. Estava no determinismo dele, no destino dele, que ele morreria queimado. Mas ele foi também tão benevolente, tão resiliente, tão caridoso. Ele nasceu na mais profunda miséria material. Eles eram muito pobres. Ele sentia os braços em chagas. E como ele não tinha dinheiro, não tinha recursos, ele não podia tratar. Então ele viveu a vida inteira com os braços em chagas. Mas estava no determinismo que ele morreria queimado. Só que ele também foi um homem tão bom, tão caridoso, que a espiritualidade deu a ele, pediu a espiritualidade superior, aqueles que o acompanhavam, porque todos nós temos espíritos protetores. Aquele espíritozinho mais rebelde, aquela pessoazinha mais ruinzinha, ela tem com ela um espírito protetor. Todos nós temos espíritos que nos guardam. Então esses espíritos pediram à espiritualidade superior a indulgência e ele não morreu queimado. Então a gente pode mudar aquilo que está no nosso determinismo? Podemos. E a fatalidade? A fatalidade são aqueles acontecimentos que a gente não provocou. Um acidente de avião, um acidente de carro, de moto, um tsunami, um terremoto,
Coisas que a gente não provocou, que chamam de fatalidade. Mas a fatalidade existe? Não. Não, porque nós vivemos sob uma lei material imutável. Nós vivemos sob uma lei material de ação e reação, e não existe a fatalidade. Quando aquelas pessoas desencarnam, quando aqueles espíritos desencarnam daquela forma que a gente chama de fatalidade, é porque eles necessitavam desencarnar daquela forma. Seja por um acidente, por um tsunami, por um terremoto, por um assalto seguido de morte. Não existe a fatalidade pela visão espírita. Não existe a fatalidade. E a união conjugal, marido e mulher, a gente vem já predestinado? A gente pode mudar essa programação? A gente pode mudar a programação. Vai valer o nosso livre-arbítrio. Mas dentro daquela programação em que a gente tenha que ter os nossos filhos, não tem como mudar. A família está dentro do nosso determinismo. As nossas escolhas, elas determinam as fatalidades que a gente vive na nossa vida. São as nossas escolhas que vão determinar o nosso futuro. E Emmanuel diz que nós já estamos num momento do planeta que nós não podemos usar aquilo que Jesus falou na cruz. Jesus falou: Deus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Emmanuel diz que nós já estamos num momento em que nós sabemos sim o que nós fazemos. Nós sabemos distinguir o certo do errado. Nós sabemos distinguir o bem e o mal. Na vida terrena, nós temos, logicamente, quando é uma mãe normal, as nossas mães são os anjos que Deus mandou para nos proteger. Então nós temos as nossas mães e temos toda uma espiritualidade cuidando de nós. Nós, nesse ponto que estamos, já sabemos distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. Se nós escolhemos o errado, nós arcaremos com as consequências. Então Emmanuel diz que nós vivemos sob uma equação em que L é igual a C mais V. L de liberdade de escolha é igual a C de conhecimento e V de virtude. Então Emmanuel diz que o conhecimento nós já temos, nos falta a virtude. Então nós podemos mudar o nosso destino? Podemos. Se nós sabemos que fumar pode nos causar uma doença que nos leve à morte do corpo físico, e ainda assim a gente fuma, é responsabilidade nossa. Por quê? A nossa morte pode ser antecipada? A morte do corpo físico, ela está dentro de um determinismo que não pode ser mudado? Quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, que nós sabemos quem serão os nossos pais, os nossos filhos, como será o nosso corpo físico, em que condições financeiras nós vamos viver, também é determinada a morte do nosso corpo físico. Você vai desencarnar em tal época, de tal forma. Se nada nós fizermos para antecipar esse desencarne, se nós não fizermos por livre escolha nada que antecipe esse desencarne, nós vamos desencarnar dentro do determinismo que foi programado. Ah, mas aí, se eu não fizer nada, mas aí eu levar 8 tiros, se não estiver na minha programação, no meu determinismo, que eu vá morrer naquela hora com 8 tiros,
eu vou levar os 8 tiros e não vou morrer. Eu só vou morrer se estiver no meu determinismo, ou se eu, pela minha imprevidência, antecipar, ou pelo suicídio, pela minha livre escolha, acabo com a minha vida, ou porque eu não cuidei do meu corpo físico. Então, o meu corpo físico morreu pela minha imprevidência. Eu tinha que cuidar e não cuidei. Fora isso, a morte do corpo físico está dentro do nosso determinismo. Ah, mas está lá no meu determinismo que eu vou sofrer uma doença. Eu posso mudar? Posso. Como? Com o meu comportamento. Porque o meu pensamento, é como onda, como a onda de um rádio. O que eu penso aqui pode determinar o que alguém está fazendo lá do outro lado do planeta. Se eu estou pensando aqui, ai, queria que ele desse um tapa na cara dele. Queria que ele desse um tapa. Estou vendo ali uma discussão, ai, queria que ele desse um tapa. Eu estou pensando. Lá do outro lado do planeta, lá no Japão, alguém está discutindo e está na mesma vibração que eu, na mesma vibração do meu pensamento. Vai captar e vai dar o tapa na cara. Então o nosso pensamento voa. O nosso pensamento é captado por quem está na mesma vibração que nós. Então, como é que eu posso evitar? Com bom comportamento, que não adianta eu ter o bom comportamento e ter o pensamento ruim. Então eu tenho que ter o bom comportamento, o bom pensamento. Eu tenho que promover a minha reforma íntima. Eu tenho que ver onde eu erro mais para tentar me melhorar. E fazendo a caridade. Que esse é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então a gente pode evitar aquilo que está no nosso determinismo, aquilo que está no nosso destino que é ruim, a gente pode mudar? Pode. Pode. E toda a espiritualidade superior estará disposta a nos ajudar, desde que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, seja na direção da nossa melhora íntima. Então eu vou terminar, só para concluir, a nossa vida então, ela é 35% das nossas escolhas, 35% do determinismo lá da nossa programação reencarnatória e 30% da misericórdia de Deus, que age na nossa vida e muitas vezes impede que a gente tome o caminho errado. 35% das nossas escolhas, 35% do determinismo e 30% da misericórdia de Deus. Então eu vou terminar com uma psicografia do Chico, que diz assim: procure formar amigos com seus valores cristãos, porque o destino faz parentes e a bondade faz irmãos. Muita paz para nós.